esse programa de integridade, ele precisa ser efetivo, ou seja, não é para inglês ver, não é um programa de integridade que seja só para constar. Olá, eu sou Erika Lamu e esse é o Falando sobre Compliance. Aqui você vai sair do absoluto zero de conhecimento no compliance até ganhos de R$ 7.700 por mês ou mais, atuando com compliance na prática. Você pode ter entrado agora, estar me assistindo pela primeira vez e pode estar pensando o seguinte: poxa, o que é compliance, né? Deixa eu aprender aqui um pouquinho sobre isso. Então, compliance é um conjunto de técnicas e processos que ajudam as empresas a implantar a cultura da integridade, a atuar com base na cultura da integridade e também a trabalhar a questão da conformidade legal, atuar de acordo com as leis daquele segmento ou setor de atuação da empresa. Então, isso tudo o compliance faz aliado à prevenção de riscos, tá? Então, explicando de outra forma, se compliance fosse uma expressão matemática, que expressão seria essa? Seria compliance igual a cultura da integridade mais conformidade legal menos riscos, justamente porque se quer evitar os riscos. Se trabalha com alguns controles com o intuito de evitar os riscos, porque é sempre mais barato prevenir do que remediar, tá? Depois que aquilo se concretiza, aquela situação se materializa, aquele risco, vai ser muito mais caro para a empresa. E aí, falando um pouquinho da área de compliance, né? Que eu defini o que é compliance, mas o que a área de compliance faz? A área de compliance, ela é responsável por implantar o programa de integridade nas empresas. E se você quiser saber mais alguns detalhes sobre o programa de integridade, ele possui 10 pilares e tem uma série gravada aqui no YouTube e também no GTV, chamada Os 10 Pilares do Programa de Integridade. Tá? A gente fala nessa questão da penalização, você precisa ter em mente uma coisa. Se for confirmado que aquele determinado ato de corrupção ele causou dano à administração pública, tem 2 tipos de sanções previstas pela lei anticorrupção. O primeiro tipo é multa, e o segundo tipo é a publicação da condenação, da decisão da condenação desse ato no site da empresa ou em outros meios de comunicação, como, por exemplo, jornais e revistas. Tá? Sobre a multa ela tem uma variação, né? Ela pode variar de 0,1% a 20% do faturamento bruto da empresa, ou seja, de tudo que a empresa teve de entradas de recursos naquele ano. Que ano? No ano anterior ao ano em que se verificou que teve aquele ato de corrupção e que foi instaurado o processo, tá? Então, por exemplo, se o ato de corrupção foi em 2015, se o processo começou em 2020, então é em relação ao ano de 2019, ao faturamento de 2019. Por quê? Porque o processo surgiu, né, foi criado em 2020. Então, pega o ano anterior, tá? O anterior ao processo e não necessariamente anterior ao ato em si, né? Quando aconteceu aquele ato de corrupção propriamente dita. E uma outra coisa importante também é que desse faturamento bruto se excluem os tributos, porque imagina, se antes de retirar os tributos, antes de aplicar-se a multa, você vai pagar multa em cima de imposto, né? Não seria correto. Então, quando essa lei foi criada, eles pensaram nisso, então o faturamento bruto menos os impostos, né? E aí sim é feita a aplicação dessa multa. E é interessante que eles até colocam o seguinte: nos casos onde não for possível calcular o faturamento bruto da empresa, esse valor de multa pode variar de 6 mil a 60 milhões de reais. Mas você diz, como assim não seja possível? Porque às vezes há situações em que é identificado o ato de corrupção, a fraude, enfim, o dano realmente à administração pública, mas a empresa que está envolvida, às vezes ela faz uma confusão patrimonial, né? Misturando empresas, enfim, isso foi dessa, de modo que não seja possível fazer esse cálculo. Então, quando não é possível fazer esse cálculo, há uma série de regras e critérios para considerar o valor, ponderar um valor específico que seja entre 6 mil e 60 milhões de reais. Tá? Aí, só um parêntese para falar um pouquinho da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que
Muita gente está começando a aprender agora. A Lei Geral de Proteção de Dados, tem gente que está apavorada porque as multas podem ser até 50 milhões. E muita empresa não liga muito para a lei de corrupção federal. Só que observe, além de 60 milhões da lei de corrupção ser maior que os 50 milhões da LGPD, esse cálculo da LGPD é para uma empresa que fature bilhões, tá? Você só chega a esse cálculo de 50 milhões, esse valor, para um faturamento de bilhão. Já na lei de corrupção, não. Além de já estar escrito o valor de 60 milhões, há também uma situação que a gente viu muito no caso, por exemplo, da JF, né? Nos acordos de leniência. Os acordos de leniência não têm limite. Então, o acordo de leniência da JF Friboi foi de um pouquinho mais de 10 bilhões de reais. Então, você vê que, às vezes, as empresas elas não ficam atentas a essa questão de possíveis impactos da lei de corrupção, pensando o seguinte, não, mas a gente trabalha de forma correta. Beleza, massa, ótimo, maravilha, fico muito feliz. Mas será que você pode colocar a mão no fogo, você empresário, será que você pode colocar a mão no fogo por todos os seus funcionários? Será, por exemplo, que não tem uma maçãzinha podre que pode colocar tudo a perder, que de repente, para bater uma meta, pagou propina para um agente público, e de repente isso meio que virou um ciclo vicioso, e aí depois rolou aí um desvio de dinheiro, enfim, você não sabe, né? Então, justamente por não saber, que tem que se ter esse cuidado, né? Só lembrando que, já que a gente falou de acordo de leniência, o acordo de leniência ele tem um peso forte, ele foi bastante detalhado na lei de corrupção, e por conta dele é possível reduzir até 2/3 da multa a ser aplicada em caso de confirmação de dano à administração pública, tá? E note que o seguinte, a gente fala de 1 a 4, no caso da multa, né? O tema de hoje do Santo Compliance, dá para fazer redução? Dá. Pode ser reduzido de 1% até 4% do faturamento bruto da empresa, da pessoa jurídica, né? Se ela comprovar que possui um programa de integridade, tá? Só lembrando, esse programa de integridade, ele precisa ser efetivo, ou seja, não é para inglês ver, não é um programa de integridade que seja só para constar, né? Ele tem que ser um programa que realmente funcione e não tenha aquele intuito de apenas para dizer que tem, né? Mas quando você vai checar, até tem um canal de denúncia, só que nenhuma denúncia nunca foi investigada. Ou então, tem o código de conduta, tem políticas que faz mais de 5 anos, ou mais de 2 anos que não foi revisada. Então, tem uma série de detalhes que são abordados no decreto que regulamenta a lei de corrupção. Até a próxima.